E aí galera, tudo bem? No Pride 11 de hoje a gente vai falar sobre as comemorações dos 25 anos da comunicação social aqui da Ubra Canoas. Fica por aí que o Pride 11 tá só começando. O primeiro dia contou com duas palestras, uma com o fotógrafo publicitário Raul Krebs e outra sobre jornalismo investigativo com o repórter Marcos Reis da Rede Record. Não me imaginava dando aula nunca na minha vida, assim. Quando eu me formei, eu fiquei ausente da academia, assim, uns 3, 4 anos. Porque eu achava que já tinha cumprido o meu papel, né? Já tinha me formado e tal, tão pouco assim, né? Mas igual, eu achava que eu tinha me formado e ia trabalhar, o meu negócio era trabalhar mesmo. E depois eu fui convidado para dar aula, aí voltei para dentro, assim, eu acho muito legal. Todo esse trânsito que eu tenho entre mercado e academia, eu acho muito legal, acho fundamental, assim, para mim. É muito incrível estar aqui, porque a minha vida toda antes de ser jornalista, né, sonhando em ser jornalista, era aqui. Então aqui eu tive a chance de fazer, de errar, né, de aprender, de fazer de novo, de errar de novo e poder sair para o mercado muito mais preparado, né? Que esse é um dos grandes diferenciais. Então poder voltar aqui e conversar com os alunos, ter essa troca de ideias é algo bom para os alunos, mas eu acho que é muito bom para mim também, porque há alguns anos era eu que estava aqui, né, vendo os profissionais que passavam, querendo saber as dúvidas de como era na prática. A gente aprende muita teoria na faculdade. Temos a prática, mas a prática maior é a rua que vai nos dar, né? Então, a oportunidade que eu tinha para poder saber como era a rua era quando tinha palestras como essa. Assim. Então, hoje, poder voltar e contar a minha história, isso é emocionante demais para mim. Eu acho que cada vez mais é importante essa versatilidade, né? Hoje a gente vê muito fotógrafo fazendo aquela história de one-man band, assim, né? Tu faz tudo. Né? Claro que fazer tudo e fazer tudo muito bem é um pouco difícil, né? Então, tem fotógrafos que vão ser mais especialistas em algumas coisas e outros menos, assim. Mas eu acho que é importante para o fotógrafo, até para achar o que quer fazer na vida, experimentar tipos de fotografia diferentes, mercados diferentes, assuntos diferentes, né? Esporte, moda, retrato, arquitetura. Eu acho que é importante para o fotógrafo que está começando a achar onde que ele se sente melhor, né? Então, para achar, tem que participar das outras coisas, tem que fazer, né? Tem muita coisa que a gente aprende na marra, né, no jornalismo. Então, assim, a primeira vez que eu cobri uma tragédia foi muito difícil, né, porque mexe muito com a emoção da gente e tal. E é difícil a gente separar a emoção naquele momento do profissional. Quando você começa a fazer muitas viagens, também é difícil a gente no início separar, porque é tudo novo. Eu vou para países muito diferentes, então quando você chega num lugar é tudo inusitado para a gente. Então tem horas que eu tenho que parar mesmo, respirar, parei. Não, eu não estou de férias, eu estou aqui trabalhando, eu preciso ter o olhar de jornalista, eu preciso saber o que vai valer pauta, o que vai ser de história interessante para quem está em casa. Então no início é difícil, quando a gente viaja muito, tudo é interessante, tudo é novo, tudo a gente quer contar e a faculdade me deu muito disso, de saber o que eu tenho que contar, né? Não é tudo que todo mundo quer ouvir. Então isso na prática, nas viagens, a gente aprende também. Tem que ter coragem, primeiro. Às vezes falta, porque às vezes eu tenho que fazer matéria investigativa, eu também tenho medo, como qualquer ser humano, mas a gente tem que respirar fundo, encarar, saber que uma denúncia vai ajudar muita gente, vai mudar o futuro de muitas pessoas, então a gente tem que respirar fundo, criar um personagem às vezes e ter a coragem para botar a cara e denunciar mesmo. Quando a gente vê a vida de muitas pessoas mudando por conta de uma denúncia que a gente fez, a gente vê que vale a pena. Cara, a maior dica é tentar. É tentar fazer. A universidade é um lugar que te propicia muito. Eu, quando entrei, achava que não tinha nada na universidade para fazer de prática e descobri que tem muita coisa, tinha coisa que eu nem imaginava. E foi isso, eu fui metendo a cara, fui perguntando o que dá para fazer. Dá para fazer um documentário? Posso pegar uma câmera e fazer um documentário? E eu acho que foi essa força de vontade de querer fazer e contar histórias me prepararam muito mais. Eu acho que o estudante tem que ver que ele está num lugar que ele pode errar muito e é a hora dele errar aqui e para errar ele tem que fazer. Então ele tem que ir atrás, ter força de vontade, pegar uma câmera se quer seguir a televisão e meter a cara e fazer matéria. Eu acho que tem que estudar muito. Estudar o que está acontecendo, estudar o que vai ser no futuro, a gente não sabe, mas quanto mais estudar melhor.
estudar, pesquisar, para mim é mais ou menos a mesma coisa, mas querendo aprender, não só passando os olhos, assim. Acho que estudo é a base de tudo mesmo, não adianta. Às vezes as coisas passam muito rápido enquanto a gente está na faculdade e parece que a gente perde um pouco da oportunidade de ter a prática na própria faculdade. Então essa possibilidade de fazer oficinas me deixou bem empolgada. E o segundo dia de comemorações aqui pelo Prédio 11 contou com o DJ Rodrigo Brandão, que agitou a galera. E também com o publicitário Andrew Foca. Minha experiência como DJ surge assim desde eu era mais jovem, eu sempre gostei de estar no outro lado da música, assim, mexendo, né, e colocando som. Mas justamente o vinil surgiu faz mais ou menos uns 3 anos, assim, que eu comecei a ver que algumas coisas que eu tinha em casa eram coisas que eu gostava de ouvir, mas não sabia que tinha aquilo, entendendo um pouco melhor, com uma bagagem de formação, coisas que eu não entendia numa certa época, e eu vi que esse é o caminho mesmo, onde eu consigo representar o que eu sinto, o que eu gosto através da música, e então foi esse o caminho que eu encontrei para também me dirigir como profissional nessa área de comunicação, né? Eu sou formado aqui pela UBRA. A publicidade ela surgiu na minha vida ainda no colégio, né? Eu participava de grêmio estudantil e etc e tal. E na 8ª série ali que eu tive contato com a profissão. Tenho uma grande amiga da família também que é publicitária. E chegou a época do vestibular ali, já é isso. Fiz teste vocacional, apareceu em primeiro lugar. O atendimento, na realidade, é onde tudo nasce, né? Tudo começa no atendimento, todo o trabalho. O atendimento ele é responsável por receber o trabalho, a demanda desse cliente, identificar com esse cliente qual é o problema que a agência pode contribuir na resolução e é responsável também pela entrega. Então a gente está nesses 2 pontos e a gente gerencia absolutamente todo o fluxo do trabalho dentro da agência. O disco de vinil tem a sua história, né, o seu peso, assim. Então, eu tenho álbuns aqui, inclusive, que são reprensagens em 180 gramas e um super estéreo. Vou ver ele tocar. Muitos deles já não tem mais o chiado aquele. A gente trabalha com equipamento de ponta, que são agulhas de última geração. Então, aquela chiadeira do disco é quando o disco é mais surrado, assim, quando ele é mais usado. A tecnologia, hoje em dia, permitiu que fosse, ao mesmo tempo, se pudesse fazer esse caminho entre o resgate histórico do vinil e a tecnologia, por exemplo, da interface, com empresas como a Serato, a Tractor, né, que eles trabalham com... Você pode tocar qualquer mídia em MP3 no toca-disco, através de interface que tem ali, outros equipamentos. Então, é possível dosar bem essa coisa do antigo com o novo que está surgindo e tudo cola bem, assim, tudo bate bem numa pista ali, né, e o pessoal tem gostado bastante assim, dessa troca, né? Quais são os pontos que um atendimento tem que ter, qual é a função de um atendimento dentro da agência, o que pode fazer, como pode atuar, e reflexos do mercado, para onde que está se encaminhando nesse movimento da comunicação. E sobre esse reflexo, para onde está se encaminhando? Não se tem retorno certo, né? Mas as funções dentro de uma agência, que é o que eu posso falar, eles estão se remoldando, né? A gente não atua mais numa área só específica, a gente tem que ser meio polvo e acabar abraçando outras áreas, porque tudo está sendo enxugado em razões de verba, então não tem mais eu faço só isso, eu faço só aquilo, a gente tem que acabar interferindo em outras áreas. E o atendimento é muito responsável por isso, porque ele fica acima disso tudo, ele é à frente da agência, na frente do cliente. Então, além de discutir o negócio do cliente, o meu core eu preciso ter na mão, que é o negócio e a agência. Então, a gente fica nesse intermeio de relações. Eu quero atuar na área de atendimento, sempre quis, e foi a área que mais me chamou atenção, por sempre tu tem que te adaptar às pessoas, tu vai ser a primeira pessoa que o futuro cliente vai te ver. O DJ já não é mais só um tocador de música, ele é um produto, né? Então, e a partir disso a grana é alta, tirando esses DJs muito tops, assim, que eu não vou entrar, né? Que são os viradores de botão e que, na real, mas tem outros DJs muito bons aí que trabalham com isso há muito tempo e tem mérito nessa história do topo que chegou o DJ hoje, e muito se deve a eles, como Mark, Patife e outros tantos caras. E o terceiro
dia de atividades aqui pelo Prédio 11 foi marcado pelas oficinas ministradas pelo repórter da Band RS, Max Correia, e pelo publicitário Edson Gandolfi. Confere aí tudo que rolou. Hoje não existe lançar uma faixa musical sem ter um material de audiovisual acompanhando, assim. Porque hoje o maior player de músicas no mundo é o YouTube. Eu posso aparecer todo dia na TV, eu posso receber os parabéns todo dia, mas eu sou a ponta de um trabalho, o repórter está longe de ser a pessoa mais importante de uma equipe. Eu acho que agrega muito, porque o Max conseguiu trazer pra gente um pouco desse desafio do dia a dia, né? Então acho que a gente consegue absorver isso e usar um pouco também na prática, né? No nosso trabalho, na prática. Muitas vezes a gente tem contato com professores e tal que até pela exigência da faculdade estão há um tempo fora do mercado, então é sempre importante uma visão atual de quem está trabalhando no meio, está atuando dentro de uma rádio para poder passar para os alunos. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí que o Prédio 11 já volta com mais programação dos 25 anos da comunicação social. O meu nome é Daiane Ternos, eu tenho 29 anos, sou aluna do curso de Direito do 7º semestre e fazem 3 anos que eu estou trabalhando com patchwork, costuras em geral. Bem, o Daiane Ternos Ateliê aconteceu meio no susto. Eu tenho uma filha de 7 anos que eu coloquei ela no balé e eu não achava nenhuma bolsa de balé que eu gostasse. Então eu resolvi fazer essa bolsa. E daí as pessoas começaram a olhar e pedir para me fazer mais bolsas daquelas. E eu não sabia fazer. E a minha resposta era essa, eu não sei fazer. Daí me convenceram que eu fazia e começou assim. Foi muito sem planejamento, ela simplesmente foi acontecendo. Na verdade, ele é feito basicamente com moldes. Tu vê, por exemplo, uma bolsa. A bolsa ela vai ser a maioria em 2 quadrados, aí tu vai cortar os quadradinhos, vai fazer uma fibra para ela ficar armada, fofinha, para não ficar aquela coisa dura, feiosa. E ali tu vai criando, tu pode colocar desenhos, combinação de cores. A minha ideia eu não gosto, por exemplo, de fazer peças para quem eu nunca vi na vida, porque eu quero que aquela peça tenha característica do cliente, assim. Se a pessoa é mais alegre, eu tento fazer uma peça mais alegre ou mais sóbria, mas fazer por uma grande quantia eu tenho receio que não vai ficar, que daí ela vai perder a essência da peça única. A gente calcula o custo dele, que eu vou gastar tudo por medidas. Tem gente que prefere costurar, calcular o valor total do tecido, mas eu não acho justo. Eu acho que se eu usei aquele tamanho, eu vou ter que cobrar do cliente só aquele tamanho. E daí ali a gente coloca o custo de água, luz, divulgação do ateliê, a hora trabalhada e a porcentagem de lucro. E aí fecha o valor total. O curso me ajudou bastante na parte da divulgação, porque daí tu aprende que o que tu vai divulgar ali tem que ser o correto, porque aquilo ali se tu fizer, por exemplo, se tu colocar alguma medida no site, o produto tem que ter exatamente aquela medida, porque vai te causar algum problema posterior. A administração também me ajudou a ver bastante o custo, como é que se calcula. Então, convido vocês a curtir a página no Instagram, no Face, a Daiane Ternos Ateliê. Ali também tem o contato do WhatsApp, que pode entrar em contato para pedir mais informações e escolher os seus produtos. Nós tem o seu próprio jeito de ser, mas tudo que foi feito só fizemos juntos, porque você ouviu a minha e eu a sua voz. Quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. Me fiz em 1000 pedaços pra você juntar e
queria sempre achar explicação pro que eu sentia como um anjo caído. Você já acendeu, segue implorando pra Deus, mas não segue o seu coração dilata. E mesmo assim você me diz que nada é bastante pra nós. We have cameras in place all over the world right now. We used to go on adventures, we used to have fun and see things, and now it's all filtered through this. Does this really seem okay to you? I didn't create this. This is not what I had in mind. Things at the Circle, they need to change. Everything recorded, seen, broadcast is stored and analyzed here. O Prédio 11 está de volta com a programação dos 25 anos da comunicação social aqui da Ubra Canoas. No penúltimo dia das atividades, a gente conversou com a produtora da Rádio Mix, Bettina Brock, e também com a jornalista Renate Hitzel. Confere aí tudo o que rolou. Entrei aqui na Mix como estagiária, quando a Mix veio para o Rio Grande do Sul, na verdade. Depois eu fui contratada como parte da produção, para trabalhar assim nos backstage, fazer toda a programação dos locutores. Eu sou jornalista, mas eu trabalho em paralelo com o audiovisual. Hoje eu trabalho na Secretaria de Comunicação de Canoas, onde eu exerço tanto o papel de assessora de imprensa quanto de produtora audiovisual. Fora isso, eu trabalho com projetos de conteúdo, de ficção, documentário, videoclipe. E para mim é um prazer estar aqui falando de uma área que eu acho que é pouco compreendida no mercado. A gente vai falar sobre a produção, sobre marketing no Rádio Jovem. A gente vai falar especificamente das promoções, né, das nossas promoções, porque a Mix é uma rádio de promoções, esse é o nosso maior assim, slogan que a gente fala. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o processo e como montar um projeto promocional. A produção, ela tem várias praças, né? Produção de locação, produção de elenco, diversas áreas dentro da produção. Eu vou falar aqui hoje da produção executiva, que abrange todas as áreas e coordena todos os setores de uma produção. Então a gente vai tentar descomplicar um pouquinho o caminho entre a pré-produção, o planejamento, até o festival, que se a gente quiser fazer isso de uma forma profissional, a gente tem que ter alguns conhecimentos. E eu curto muito essa área e trabalho por fora em produções desse tipo, então eu acho que agrega muito para mim. A gente tem às vezes, procura de clientes que vêm assim, eu quero divulgar o meu produto, eu quero divulgar a minha marca, enfim, e aí acho legal fazer uma promoção com vocês, e aí a gente tem todo aquele trabalho de pensar, né, sentar com a equipe, produção, marketing, e ver qual é a melhor estratégia para expor tanto a marca como a nossa e ainda levar uma coisa legal para o ouvinte. Comecei em março de 2007 no jornalismo esportivo, como produtor da Rádio Bandeirantes. Hoje também faço as funções de repórter, apresentador, produção também, a gente nunca deixa de produzir. E estou integrando a equipe de esportes da Rádio Guaíba desde agosto de 2014. Eu acredito que pelo jornalismo, tá? Eu acho que a gente, para fazer acontecer, ou para fazer de fato, a gente tem que ter essa paixão. Não é fácil trabalhar com isso, gente. Não é nem um pouco fácil. E envolve muita dedicação. Você precisa ter essa dedicação para que a coisa dê certo. Para que você faça o dia a dia, né? Trabalhar com jornalismo esportivo, você, por exemplo, esquece o final de semana. Você trabalha o final de semana. Então, exige dedicação, exige sacrifício, né? Tem muita coisa bacana que acontece, mas você só vai alcançar isso se em contrapartida você tiver essa paixão que eu costumo dizer para todo mundo que quer trabalhar. Vale a pena, mas não é um caminho tão fácil assim, não.
tudo é muito útil. A gente está discutindo sobre o jornalista admitir ou não o time que ele tem, sobre como lidar com os jogadores, porque hoje a assessoria impede muito. Então ele está passando umas dicas assim. E a semana das comemorações dos 25 anos da comunicação social aqui da Ubra Canoas chegou ao fim. No último dia, a gente conversou com a publicitária Niruana Satie, com o chefe de reportagem e o chefe de produção da SBT-RS, Matheus Giglio e Rafael Dreyer, e também com o editor de vídeo, João Pedro Rangel. Confere aí tudo que rolou. Ingressei aqui na Ubra em 2007, como estudante de jornalismo. Eu sempre gostei de rádio. Eu queria até fazer rádio e não jornalismo, mas entrei aqui no jornalismo em 2007. Participei de várias oficinas e fui monitor aqui do curso também. Trabalhei no Prédio 11, o programa dos alunos, né? Fiz produção e reportagem do Prédio 11. Foi ali que eu tomei um pouco de conhecimento sobre televisão e comecei a gostar dessa cachaça, porque é viciante assim o que a gente faz. A gente vai falar sobre algumas ferramentas do marketing digital. Eu vou apresentar algumas etapas de construção, planejamento, de campanha. Vou falar mais sobre a minha área, que é de social, e depois vou dar uma atividade para o pessoal, que é meio para eles construírem algumas ações de marketing digital baseadas no que a gente conversar. Tem uma pegada bem prática mesmo, botar os alunos para conhecer os programas de edição. É claro que para a gente chegar nesse ponto, a gente vai primeiro passar por alguns conceitos básicos e fundamentos da edição de vídeo e também situar um pouco a galera de onde fica a edição em todo o processo de realização de um filme. Eu acredito que hoje em dia, né, devido a essa crise que passa os grandes veículos, cada vez mais vai ter espaço no jornal para os profissionais jornalistas que sabem que são multifunções, que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, que sabem editar vídeo, foto. E por isso que eu acredito na importância dessa oficina, né? Justamente por aprender os conceitos básicos de como editar um vídeo, que eu acho que vai ser algo fundamental para o futuro profissional do jornalismo. A gente vai apresentar um pouco do processo de produção, as etapas, enfim, até chegar à reportagem, né? A apuração da pauta, como se monta uma pauta, o que é levado em consideração, como algumas questões burocráticas, eventualmente, que podem surgir no meio do caminho, pré-entrevistas, enfim, apuração, basicamente, e também o que é levado em consideração na hora de colocar essa reportagem no ar, que é o momento do fechamento do jornal. A gente usa alguns critérios para isso, especialmente a relevância, né, da informação, saber o que é notícia e qual é a principal notícia do dia num telejornal. Então, basicamente, é isso que a gente vai explicar e demonstrar aqui. Eu me matriculei em todas de TV, matriculei na de pauta, na de texto e agora fechamento de telejornal, porque eu pretendo trabalhar com TV. E eu acho muito tri essas oficinas que a Ubra proporcionou com profissionais que já estão mesmo no mercado e que podem passar a experiência deles para a gente. O marketing digital, ele meio que aconteceu. Eu sempre tive uma vontade, um gosto pelas redes sociais, mas não sabia muito bem como executar aquilo. No final do ano passado, eu fui convidada para trabalhar na Big House Web, que é uma agência de marketing digital ali de Porto Alegre, e tem sido uma experiência muito legal, tem acontecido muita coisa, já fiz produção de conteúdo, agora estou na parte de social. O que é fundamental, assim, que eu considero fundamental na área de audiovisual, é a gente sempre procurar fazer parcerias, fazer amizades, procurar a nossa tribo, pessoas com gostos semelhantes, e porque tudo no audiovisual é feito coletivamente, nada a gente faz sozinho. Então acho que isso seria o mais importante para tu começar a ter o teu trabalho reconhecido. Acho que os maiores desafios atualmente são tu não falar muito sobre isso durante a faculdade. Eu me formei aqui em publicidade, né? Mas eu não tive muito contato com essa parte digital. Acho que eu fui mais formada para trabalhar em agência off mesmo. A gente tem diversos desafios assim, inerentes à profissão, que eu acho que é a gente ter consciência e trabalhar com ética, com profissionalismo, com responsabilidade, porque a nossa
o nosso papel, o trabalho do jornalista exerce uma função social que é muito importante. Então acho que isso a gente nunca tem que esquecer, né? Acho que a gente sempre tem que ter isso em mente, que a gente faz um trabalho social que é fundamental. Para mim é o mais legal isso, assim, poder voltar aqui quase 7 anos depois de formado, assim, voltar aqui, poder aprender um pouco, como o Matheus disse, e poder dividir conhecimento, coisa que a gente adquiriu nesses anos aí no mercado, e poder dividir isso com os alunos aqui do curso também. Isso para mim é o mais legal de tudo, esse reconhecimento assim, é o mais legal.